Estamos no ar com o programa Educação e Debate. O programa de hoje será apresentado por mim, professora Ana Paula Gestoso, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. E hoje nós vamos conversar com o professor Alan Vitor Pimenta, do Departamento de Educação aqui da UFSCar, e nosso tema é Cinema na Escola. Olá, professor Alan, é um prazer contar com a sua presença. Oi, Ana, tudo bem? É um prazer também estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, né? Fiquei bastante ansioso aí com a nossa E, conversa. bom, eu também fiquei, né, que acho que o tema, né, cinema na escola, ele é muito importante, né, para a gente discutir. E aqui, né, lembrando os nossos ouvintes, que nós começamos, né, com um bloco de conteúdos que nós vamos discutir artes, né. Então nós tivemos um programa sobre música, né, no qual a professora Andréia entrevistou a professora Daniela e o professor Fernando, e hoje nós vamos entrevistar, então, o professor Alan para discutir um pouco sobre o cinema, né. Professor Alan, você trabalha com uma linha de pesquisa denominada Subjetividade, Imaginária e Educação, a qual pontua que formas artísticas como televisão, cinema, teatro, literatura, dentre outras, podem propiciar a formação cultural de modo tão significativo quanto a formação escolar. Por que essas linguagens têm esse potencial? Olha, Ana, na linha de pesquisa, o meu recorte de estudos, né, é com o potencial visual. Desculpa. Vou começar de novo, tá bom? Olha, Ana, na linha de pesquisa, o meu recorte é com o estudo dos processos de educação visual, né? Então, a gente parte de um princípio de que as imagens, elas educam, né? E como que as imagens educam, né? Tem diversos sentidos para se trabalhar aí. Eu vou dar um exemplo. Assim, quando a fotografia ela foi criada lá no começo do século XIX, ela foi difundida, junto com uma ordem discursiva lá daquele período, né, em que a fotografia ela representava quase que uma cópia da realidade de modo direto, tá? Então existia ali uma concepção realista sobre a fotografia. E essa concepção ela sobrevive ainda em muitas das nossas noções, né, sobre esse suporte imagético. Quando a gente fala assim, eu vou tirar uma foto, né, fica parecendo que eu estou recortando assim um Uhum. pedaço da realidade tal qual ele se apresenta, né? Tem muito fotógrafo que usa outras expressões, né? Como criar uma foto, por exemplo, né? Mesmo na interpretação literal, né, da palavra, a origem etimológica, né, da fotografia é grafia ou escrita da luz, né? É quase como se o fotógrafo não fizesse escolhas ou se o aparelho também não interferisse no processo, né? Mas não é assim, né? O fotógrafo ele faz escolhas. A câmera de fotografar e de filmar, ela também limita ou salienta possibilidades de enquadramento, de luminosidade, né? Ela cria, ela dá plasticidade para a imagem. E todo esse aspecto de escolhas, né? Ele fica limitado quando eu entendo que a fotografia replica a realidade, né? A ponto, por exemplo, da gente muitas vezes precisar apresentar uma foto para poder se definir, Sim. né, como documento e para se identificar. Então, eu estou tentando dizer assim como que determinadas abordagens que foram construídas historicamente, como a fotografia, né, elas exercem uma força educativa sobre o modo como a gente vai entender a imagem, como a gente vai interpretar a imagem, né? No caso da fotografia, ela teve um início muito identificado com o realismo e com o naturalismo. Mas isso significa que ela também organiza, né, as nossas formas de sentir, de dar sentido e significado para o mundo, né? Então, quer dizer, ela educa, né, os nossos olhos sobre como eles vão se movimentar, sobre aquilo que a gente vê, sobre os significados que a gente constrói sobre aquilo que vê, né? Eh, Tem então a questão, né, da fotografia, né, que você está colocando, ela nunca é neutra, né? ela nunca é É neutra, interessante, exatamente, muito bom. exatamente. Hum. Então pensando, né, como nós colocamos a questão, né, do cinema na escola, né, voltando o nosso olhar para a escola, pensar, né, no cinema na escola não é algo recente, né, professor. Talvez no início do século XX nós tínhamos o denominado cinema educativo, né, que visava a produção de filmes com conteúdo educativo para auxiliar na formação do cidadão. Como que a proposta para o uso de cinema na escola ela foi se modificando ao longo dos tempos, né? Tá. Aí a gente pode pensar, né, o cinema educativo sobre duas abordagens diferentes, né? Uma é essa que eu vim tentando
dizer a respeito da fotografia, né, como que a imagem ela educa e ela se exerce como processo educativo, e como que esse processo educativo pode colaborar nas relações de ensino e aprendizagem, né? Então tem alguns movimentos históricos, né, tanto no âmbito mundial quanto no âmbito nacional, que ajudam um pouco a entender esse processo, né? Quando eu penso assim na grande força, no grande empreendimento que os partidos totalitários exerceram tanto sobre a censura de formas Uhum. de arte, quanto sobre a tentativa de produzir, né, obras, né? O cinema da Leni Riefenstahl teve um papel fundamental na formação da noção da raça ariana, né, na Alemanha, né? Tem um documentário legal que eu gosto de citar muito dos alunos, que é o Atômico Café. O Atômico Café, ele traz uma série de pequenas peças publicitárias assim, que foram veiculadas pela televisão nos Estados Unidos, e que tendiam a criar na população um tipo de medo, né, da potência do eixo nazista e imperialista do Japão. E aí falava muito sobre a potência da bomba atômica, e os perigos que aquilo poderia causar. E quando a bomba cai em Hiroshima e Nagasaki, né, a sensação de alívio que é produzida na população americana, ufa, fomos os primeiros, né? Quer dizer, é uma sensação ou um sentido e um significado que se atribui a um fato, né? Esse sentido já estava pronto antes do fato acontecer, né? Então tem esse aspecto, né, do processo educativo, né, dos veículos de comunicação e do cinema, que é muito forte e que ajuda a gente a perceber, né, o potencial do cinema na escola sob outros sentidos também, né? Então, determinados filmes, né, quando a gente assiste, eles têm uma potência de nos tirar do nosso eixo, né? Eles têm uma potência de nos mostrar que o mundo pode ser muito mais amplo do que aquilo que a gente imagina. Então, quando a gente fala em cinema e educação, ou cinema na escola, a gente tem pensado um pouco esse papel, né? Em que o cinema ele pode reforçar, né, valores e costumes que estão muito arraigados no nosso comportamento, nas nossas formas de representação social, né? E de que forma ele pode nos fazer repensar esses processos, né? Então, no Brasil, a gente teve alguns normal, né? Se a gente pensando na questão das potencialidades, então, para aprendizagem, né? Porque ele, tudo bem, ele ensina valores, né? Essas questões, comportamentos, né? E aprendizagem de conteúdos. A gente pode dizer que também ensina conteúdos específicos, assim, de, por exemplo, matemática, história, geografia, né? Ele pode ser utilizado e não somente como um apêndice, né, das aulas. Porque, assim, às vezes a gente pensa em alguns recursos, como exemplo, tecnologia de maneira geral, né? Às vezes ela é utilizada somente como um apêndice. Eu vou lá, ou então para motivar, né? Ah, eu vou usar o cinema, um filme, para que as crianças vão achar interessante e bacana. Mas ela tem uma potencialidade que vai além disso, né? Essa é uma das formas que acho que todo mundo que trabalhou em escola e deu aula em algum momento conhece e em algum momento utilizou, né? Eu preciso trabalhar um conteúdo de história, por exemplo, eu vou trabalhar a Revolução Francesa, trabalho o conteúdo e daí eu passo o Danton e a Revolução. E aí, de alguma forma, eu ilustro no filme aquilo que é meu conteúdo. É interessante, é uma forma bastante utilizada, mas aí ela tem uma questão, né? Que aí, de alguma forma, eu não estou trabalhando cinema na escola, né? Estou trabalhando o conteúdo da aula de história e estou Entendi. instrumentalizando o filme para poder trabalhar. Isso é uma forma de abordagem, né? A gente tem tentado pesquisar e desenvolver estudos sobre como eu posso pensar o cinema como forma de conhecimento, né? E aí pensar Uhum. o cinema como modo de pensar as relações, né? Filme e espectador. Porque nessa relação do cinema subordinado ao conteúdo, né? Ou como instrumento pedagógico de um conteúdo externo ao pensamento cinematográfico, né? Eu vou voltar nessa fala um pouquinho ansioso. O meu lugar é lá. Luciano, você quer que faça a pergunta de novo, Luciano? Você acha melhor? Tá. Da questão da aprendizagem, né, dos potenciais.
da aprendizagem. Então, né, professora, a gente está comentando um pouco sobre a questão, né, de como que o cinema na escola foi se modificando ao longo dos tempos, e quando a gente pensa em termos dos potenciais do cinema da aprendizagem, a gente pode pensar que às vezes o cinema ele é utilizado também para ensinar determinado conteúdo, né, não só valores e atitudes, mas pensando no conteúdo de história, geografia, por exemplo, matemática, até, por que não? E às vezes ele também é utilizado como uma ideia de motivação, né, então eu vou propor um filme para as crianças para que elas acham que fique interessante e que fique divertido, né. Mas qual que é realmente essa potencialidade, né, desse cinema, né? Como é que você vê essa questão do cinema para a aprendizagem? Então, esse é uma forma super comum, corrente e bacana de trabalhar, né, inclusive o cinema na sala de aula, né. Quer dizer, eu trabalho um determinado conteúdo, eu ensino sobre a Revolução Francesa, e aí eu assisto o filme Danton e o Processo da Revolução, e aí eu tento abordar o conteúdo das aulas de história no filme, né, uma maneira de instrumentalizar o filme, mas ainda assim se atendo ao conteúdo da disciplina, né. O que a gente tem tentado pesquisar e desenvolver formas de trabalhar conteúdos cinematográficos, ou seja, trabalhar o cinema como um conhecimento específico, né. E aí tentar perceber o que o cinema oferece de possibilidades, de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento de sensibilidades, de processos educativos em ambiente escolar, né. Eh, e aí, diante dessa proposta, a gente tem 2 possibilidades, né, que a gente tem tentado tatear, Sim. né. Uma delas é trabalhar a formação do espectador, né. Então como é que é isso, né, você passa um filme, você trabalha exibir um filme para os alunos, e se o filme ele não está subordinado a um outro conteúdo, como é que você processa o filme, né, como você tira conhecimento, né, dali daquela imagem. E nessa perspectiva, a gente tem trabalhado um pouco sob a ótica de formação de cineclubes nas escolas, né. Então, Entendi. já começa pela própria escolha do filme, né. Se o filme como instrumento de uma outra disciplina, o filme ele já é dado, né, porque ele é subordinado ao conteúdo, quando eu vou trabalhar o cinema sob a ótica cineclubista na escola, como é que eu escolho o filme, né? E aí a questão é interessante porque ela não tem uma resposta prévia, porque ela depende inclusive das necessidades que nascem da relação entre os estudantes, né? E aí o professor ele vai atuar muito mais como um mediador dessas relações e um tradutor que vai levantar possibilidades sobre, né. Uhum. Então tem tais filmes que podem abordar essa questão, né. Qual filme a gente vai escolher junto. E de que forma a gente vai conduzir esse debate, né. Esse debate ele vai ser um debate falado? A gente vai produzir? A gente pode desenhar, a gente pode ensaiar um espetáculo, a gente pode se movimentar, quer dizer, as formas de abordagem desse conteúdo cinematográfico, né, como conhecimento, elas também são múltiplas, né, Entendi, a gente pode utilizar diferentes linguagens, diferentes né, para linguagens. abordar, muito interessante. E pensando nisso, professora, a gente pode pensar no desafio, né, que o professor enfrenta. Fico assim, será que a duração da aula, né, geralmente de 50 minutos, ela é um desafio mesmo? Pra gente pensar, porque a aula dura 50 minutos e um filme dura mais, né, diremos, um documentário dura mais. Mas Tá, atualmente é um desafio essa questão tá. do tempo da aula, né? Olha, né, por muito tempo foi, viu, Ana? Porque, em geral, os filmes que a gente tem mais acesso, via televisão, eles têm uma duração um pouco padronizada mesmo, né? Aquela Isso. coisa do longa-metragem ter 90 minutos, o média-metragem aí tem em média 40 minutos, e o curta-metragem ele varia, né, de 1 minuto até 20 minutos, né? Mas é interessante pensar por que tem essa padronização, né? Essa é uma Uhum. padronização que ela foi, criada, ela foi feita não por uma necessidade propriamente cinematográfica, né, mas por uma necessidade da grade de programação televisiva, né. Hoje, os processos de difusão, né, da produção cinematográfica, eles transcendem, né, a grade televisiva, né, e os custos de se manter uma sala de cinema também, né, que restringe um pouco essa questão do tempo, né.
Hoje você tem outras plataformas aí de difusão de conteúdo, né? Tem vários exemplos, né? Netflix, o Now, né? O Claro Filmes, outras de acesso livre, né? Que não pago, o YouTube, o Afroflix, o Porta Curtas, quer dizer, não pago em termos, né? Porque o equipamento para acessar essas plataformas ele é pago, né? Você precisa ter Sim. o equipamento. É, mas, de qualquer forma, o que eu estou tentando dizer é que aquela grade, né, de 90 minutos, mais o período de intervalos que chegava aí o tempo total de exibição na TV a 2 horas, como ela não é mais a única forma de difusão da produção, esse tempo variou muito também. Né? Então hoje você tem produções cinematográficas que cabem, não só cabem dentro desse período dos 50 minutos, mas que são produzidas pensando nesse período de 50 minutos Entendi. da hora aula. Sim. Tá? Então você tem hoje grupos de pesquisa que desenvolvem, inclusive, materiais, né, para trabalho, para identificação, né, localização desse repertório de filmes que normalmente não é veiculado na TV, porque ele não se encaixa, né, na programação, na grade de programação dos canais mais difundidos, né, mas que eles estão disponíveis, né, numa série de plataformas aí na internet, e aí tem alguns trabalhos que localizam, que dão o endereço, inclusive fornece uma série de subsídios práticos, né, para poder trabalhar isso em sala de aula, né. Tem uma coletânea muito significativa aí que foi produzida pelo pessoal da FRJ e da UF, né, especial a professora Adriana Fresquet e o professor César Milhorim, que é o Cinema e Educação, que vai tratar um pouco do conteúdo da Lei 13.006, né. Essa é uma coletânea bastante interessante, né? E os últimos textos eles fazem, inclusive, esse levantamento. Acho que é um material importante de citar, porque ele gera uma referência para quem está aí procurando uma forma de trabalhar o conteúdo cinematográfico e entender o cinema como Interessante. forma de produção e Sim. veiculação de conhecimento próprio. Uhum. E pensando assim em outros desafios, né, por exemplo, às vezes a escola tem uma falta de equipamento, espaço apropriado para exibição. Então também teria formas de lidar com esses desafios, né, pensando em como trabalhar, né, dentro de alguns limites, né, da própria estrutura da instituição, né. Tá, essa realmente é uma questão, assim, né? É muito difícil você permanecer aí por um certo período de concentração, né? eh, Na exibição de um filme ou na execução de uma peça musical, né? Se você não tem um ambiente adequado para isso, né? Você não tem um lugar interessante para você se sentar, se a sala não é escurecida, dificulta Uhum. muito, se você não consegue ouvir, né? Mas não impede, sabe? A gente tem tentado pensar aí, né, inclusive em projetos de extensão que a gente trabalha em escolas aqui da região de São Carlos, de formas de dinamizar isso, né? Então, assim, falta de aparelho não tem, o pessoal consegue se Entendi, concentrar e assistir sim. nos próprios aparelhos, né? Pequenininho, Porque, né, e consegue ver o celular, é, né, na tela porque hoje pequena. todos somos mídia, né? Sim. Todos somos veículos de Uhum. comunicação, né? Então, a gente se ajeita, eles se ajeitam, e a gente tenta aí, na verdade, elaborar dinâmicas próprias de situações de exibição, porque eu acho que essa que é a questão, né? É difícil pensar numa área de conhecimento próprio com a mesma dinâmica que eu pensaria uma área curricular, Entendi. né, Uhum. que já tem uma tradição de modo de Perfeito. ensino e de É. formatação de sala de aula, Uhum. né? E É. o cinema bagunça um pouco Não, isso mas aí, é até né? interessante, né, porque a gente não tem Né? um único modo de ensino, né, um único É, modo, né, de estruturar a sala, né, muito sim. bom. Mas assim, continuando ainda pensando no desafio, né, pensando na formação de professores, é preciso então que o professor saiba, né, também o que ele está fazendo, ele tem que ter planejamento justamente para ele não usar, diremos assim, à toa, né, esse recurso, né. E como que você vê essa questão da formação do professor, né, será os professores eles estão sendo formados para lidar com o cinema, né, na escola? Então, né, a gente tem pensado muito sobre isso, sabe? Que assim, tem duas questões que de certo modo, norteiam muito aí os nossos
preocupações e inquietações, que assim, o que que acontece com a escola quando o cinema vai à escola, né? Isso ficou um pouco marcado, né, nessa fala anterior, né? O Sim. cinema agita um pouco Uhum. essa distribuição, inclusive, da sala de aula, né? E o que que acontece com o cinema também, né? Quando o Sim. cinema vai para a escola. Então, uma abordagem interessante que a gente tem estudado, né, é do professor Alain Bergalat, né, na França. E o Bergalat, ele tem algumas colocações que são interessantes, né? Ele diz assim, quando você está assistindo qualquer filme, né, assim, o filme ele não traz significados prontos para você, né? Você se põe a construir significados, né? Quer dizer, mesmo da coisa mais imediata, quer dizer, eu estou vendo na tela traços que né, pela minha memória eu associo com pessoas, então a pessoa ela está em mim, né? Na tela tem traços, tem luz e eu construo significados para ela. Então o significado, o processo de significação no cinema é um processo relacional, né? E aí se ele é relacional, essa dinâmica relacional ela é importante ser considerada também na lida com os alunos, né? Entendi. Então, uma coisa ligado aí à preparação, né, dessas dinâmicas, o Bergalat ele tem um termo legal assim para falar um pouco do papel do professor, né? Ele usa o termo passer, né? O professor ele é um mediador. Na verdade, não é bem mediador, ele é ele vive em trânsito, né? Ele está em trânsito entre Uhum. dois mundos e duas esferas de etárias, né? E esferas de conhecimento, né? Então é a habilidade justamente de saber tirar essa produção de sentidos e de significados, né, das crianças que estão ali diante da tela, né, mas também não deixar esses significados muito soltos, né, então, de alguma forma, fazer exatamente essa ponte de significação entre o que elas estão assistindo, né, e aquilo que elas trazem das suas inquietações e do seu mundo. Então, é uma coisa muito bonita, porque o professor, nesse ponto, à mesma medida em que ele partilha os seus saberes, ele partilha também os seus não saberes, né? Suas inseguranças, as suas Entendi. dificuldades, Uhum. né? Então, essa relação aberta, né? Da sensibilidade possibilitada pelo trabalho com o cinema, ela é muito interessante, né? Ela é muito interessante. Hã. E ainda pensando nisso, né, nós temos a Lei, né, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBN, né, para os íntimos. Em 2014, né, essa lei alterou um artigo, e daí eu vou, abre aspas, né, como é que ficou, né. Ela colocou a exibição de filmes de produção nacional como componente curricular complementar, integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais, né, fecha aspas. Qual que é a relevância dessa obrigatoriedade, né, da exibição? Então, quando a lei 13006, né, de 2014, quando ela foi proposta, ela tinha duas justificativas importantes, assim, né? Uma delas era uma espécie de justificativa econômica, né? Que ela tinha um intuito de proteção, né, da produção nacional, né? Era uma produção econômica, né? E ao mesmo tempo ela tinha uma segunda justificativa que era uma proteção pedagógica, né? Ela apostava na ideia de que o acesso às obras, né, cinematográficas nacionais, né, durante o período de formação escolar, né, ela buscava novas formas de possibilitar contato, né, da população estudantil com o patrimônio artístico cultural nacional, né. Então isso é muito bonito, né, mas ao mesmo tempo tem algumas dificuldades, né, que é a lei não oferecer muitos subsídios do modo como isso deveria ser feito e ser pensado, né? Porque, de alguma forma, quando a escola ela é obrigada a veicular 2 horas, né, de cinema nacional mensalmente, quer dizer, eu estou admitindo que a escola ela vai se tornar um polo de difusão cinematográfica, né? E aí vem aquela pergunta, né? Como que é essa Uhum, interação? O que acontece com a escola quando o cinema entra uhum. nela? O que acontece com o cinema quando a escola vai para ela, né? Então, E pensando naqueles desafios mesmos, né, se a escola não tem aquele espaço adequado, né, então você coloca uma obrigatoriedade, mas também é necessário
Dá os recursos, né, Dá o também, recurso, né. exatamente, porque assim, faz parte do processo, né, de democratização do Exato, acesso sim, à claro. Uhum, produção, né, também democratizar as formas de acesso, né, a essa produção, exato. democratizar o que vai acontecer depois, né, não é só exibir, né. Uhum, é. E pensando então no âmbito da pesquisa, né, nosso tempo está encerrando, mas ainda dá para fazer algumas questões, né. Pensando no âmbito da pesquisa, professor, um dos projetos que você desenvolve é intitulado de Cenografias da Memória, né, e busca a integração de conhecimentos relativos à educação, linguagem, arte, história da arte e produção visual. O que que você estuda, né, nesse projeto? Olha, a gente começou a estudar lá, a gente começou a fazer mestrado, né, a gente começou a estudar a arte da memória, Sim. né. Lá no sentido romano mesmo, que o Cícero propõe, né. A memória, ela era a mãe das 9 musas, né, a mãe da Uhum, história, da literatura, da poesia, da música, né, da tragédia, da dança. Eh, então, o Cícero é o primeiro a propor um tipo de manual, né, de educação da memória. E é bacana porque ele ensina nesse manual como é que você faz para atribuir aos fatos que você quer lembrar, um aspecto significativo, né. E quando você estuda a arte da memória, que se torna quase que uma ciência, né, ao longo no período medieval, na era moderna, né, as artes da memória, elas tentam de fato criar modos de assimilar as informações, atribuindo imagens a ela. É uhum. bacana, quando você lê os Sim, clássicos da política, nenhum deles fogem a esse aspecto, né? verdade. Thomas Hobbes, Uhum, John Locke, todos eles em algum momento vão falar um pouco sobre o modo como a gente atribui significado à recepção de estímulos, sim. né? E aí como é que o cinema entra, né, nessa memória, né? Educar a memória significa educar o modo de perceber e se relacionar com o mundo, né? Eh, e aí não só o cinema, mas qualquer forma de produção e consumo de imagem corresponde a uma dessas formas de classificar, né, e sensibilizar as relações, né, com o mundo. Então, as cenografias da memória, né, elas estão, elas perpassam quase que todo o nosso movimento de pesquisa, né, e a gente tenta entender um pouco isso, né. Qual é a potencialidade discursiva das imagens e em que elas afetam as nossas sensibilidades sobre o mundo, né. Entendi, tá. E pensando no âmbito então das atividades de extensão, né, entre 2013 e 2015, eu vi que você foi coordenador lá do Cine UFSCar, né. Você tem alguma experiência significativa desse período da sua coordenação? Essa experiência no Significar foi incrível, viu, Ana. Sim. Tem uma experiência que me marcou muito, assim, que é lembro, teve uma ocasião em que a gente assistiu um filme já visto, jamais visto, né, do Andrea Tonati. E o Tonati veio, né, ele esteve presente aqui para poder conduzir o debate, né, sobre o filme dele. E é um filme interessante porque é um filme que ele compôs o filme com um material que ele tinha guardado na casa dele, que ele nem sabia direito o que tinha lá. Então tinha pedaços de filmes antigos dele, tinha pedaços de gravação, de viagem dele, ele com o filho dele. Tem uma cena linda que ele recita um poema para a câmera e que não tinha função cinematográfica quando ele fez, sabe? Ele recitou porque depois ele queria ouvir, né? E aí ele compôs, né, um mosaico, né, com essas imagens aí já vistas, mas jamais vistas. E aí tem um momento do debate que o professor Alessandro Gamo, lá do Departamento de Arte e Comunicação, ele faz uma pergunta sobre uma cena que ele está filmando o filho dele, né, o Tonati está filmando o filho dele põe uma chave dentro de um vaso de barro, assim, e entrega para o pai. Fala, Tó, guarda, né? E aí o Alessandro faz uma pergunta, né, sobre essa cena. E aí o Tonati ele não consegue responder porque ele fica emocionadíssimo. Ele fica super emocionado com a pergunta. Ele fala: "Olha, você fez a colocação, você fez a pergunta de uma forma que eu tinha intuído, mas nunca tinha pensado dessa maneira. Uhum, Então, de certo modo, você me ajudou a entender o processo criativo pelo qual eu passei". E é muito significativo para mim esse fato, porque ele significa que o filme não está pronto quando ele vai para a entendi. tela. O filme continua sendo produzido na atribuição de sentidos e significados e sensibilidades por parte do espectador, entende? Perfeito, muito bom.
Uma última pergunta, mas para ser respondida em pouquíssimo tempo, tá? Sobre sua atividade de extensão, né, o cinema na escola, né, que é uma proposta de experimentação visual, cultural e educação, e você desenvolveu oficinas, né? Como que foi Uhum. essa proposta do desenvolvimento das oficinas? Se você faz, né, atualmente ainda, como que Sim, é? a gente começou esse projeto no segundo semestre de 2016, né, com professores da rede estadual, e agora no primeiro semestre de 2017. E nesse segundo semestre, a gente está trabalhando direto com alunos, né, do ensino fundamental e do ensino médio, né. Como que são essas atividades? A gente tem desenvolvido oficinas de realização, né, cinematográfica nas escolas, né. A gente parte do princípio de que a discussão sobre o cinema, em algum momento, é interessante que ela passe pelo processo de realização, tá? Por quê? Hã, porque no prisma intelectual, né, a gente, quer dizer, a nossa cabeça ela faz muitos volteios sobre o significado da imagem, né? Agora, sentir com o corpo é diferente, Entendi. sabe? Então, quando a gente passa pela experiência de produzir um filme que tem a duração de 1 minuto, né, mas a gente se colocou ali, a gente planejou, né, ou escolheu não planejar e trabalhou com o improviso, né, o modo como os olhos percorrem as imagens feitas por outras pessoas, ele é diferente, porque Entendi. você Uhum. partilha não só de ideias, mas de experiências com o Tá. corpo, né. Nossa, ótimo. Nossa, isso dá muitas reflexões e muitas Hum. perguntas, mas infelizmente o nosso tempo terminou, professor. Depois eu faço perguntas nos bastidores, Tá tá bom? ótimo, eu vou adorar. Então eu agradeço, né, a sua presença, que eu acho que foi um debate muito bom, né, espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Gostaria de se despedir dos ouvintes? Ana, eu gostaria sim de agradecer, né, ao seu convite, né, agradecer mais uma vez, agradecer aqueles que estão nos ouvindo, né, e convidar todos a participar aí do nosso processo, convidar para continuar essa conversa num outro âmbito, né, a gente gosta muito aí de estar em sala de aula e discutir aquilo que a gente faz e estar atento e ouvir propostas, sugestões, críticas, reflexões, né, dinamizar um pouco o Ótimo, pensamento. perfeito. E, né, agradeço então os ouvintes, né, encerrando o nosso programa, lembrando que vocês têm à disposição a nossa página no Facebook, Educação, né, em Debate, o Fiscar, e daí nessa página vocês podem inclusive fazer perguntas, né, sobre os programas e nós até encaminhamos também, né, para os entrevistados, né, se vocês tiverem interesse. Então lembrando que o nosso programa vai ao ar, né, pela Rádio Fiscar às quartas-feiras, às 11 horas, e com reprise no sábado também às 11 horas. Então, até a próxima semana.